Promessas de riqueza fácil, com retorno financeiro garantido sem nenhum risco, prometendo um retorno de 10% ao mês após a aplicação de seu investimento. Quando você escuta essas palavras, já vem aquela desconfiança. Isso está com cara de golpe. Muitos falam que aplicar golpes é coisa de brasileiro. Quando grandes golpes são descobertos, muitos falam, isso é esquema Ponzi, é uma furada. Mas a grande verdade é que um dos golpistas mais famosos da história da humanidade não é brasileiro, e sim italiano. Essa pessoa foi o Charles Ponzi. Não foi uma simples fraude financeira. Ponzi criou um dos maiores esquemas de pirâmides do mundo, e se tornou um sinônimo de ilusão financeira. Tanto que até os dias de hoje, o termo esquema Ponzi é utilizado quando é descoberto sistemas fraudulentos. Ponzi não fez qualquer golpe. Ele conseguiu milhões de dólares e fez com que uma multidão de pessoas seguissem ele para investir em seu empreendimento. Elas nem imaginavam que todos aqueles resultados mirabolantes não passavam de mentiras. Tudo em prol do objetivo de enriquecer às custas dos outros, para ter uma vida de ostentação exacerbada. Mas quem era Charles Ponzi? Charles nasceu em 1882 na Itália. Seus avós e bisavós tinham sido bem ricos. Uns eram empresários, outros eram funcionários públicos e comerciantes, mas todos bem-sucedidos em suas áreas de atuação. Mas com o passar dos anos, a família foi perdendo toda a fortuna que seus antigos familiares tinham. Quando Charles nasceu, sua família ainda tinha uma situação financeira estável, mas sem os privilégios que tinha antes. O pai de Charles era carteiro e muito trabalhador, mas apesar dos esforços do pai de Charles para que ele tivesse uma vida confortável, Charles já era amargurado desde novo. Charles não acreditava que sua família perdeu toda a fortuna que tinha e gostaria que as coisas fossem diferentes. Queria ter nascido rico, sem precisar se preocupar com o trabalho. Aliás, quem não gostaria, não é mesmo? Infelizmente, durante a adolescência, ele teve que lidar com o luto, devido à morte do seu pai. Mas mesmo com seu luto, ele decidiu se matricular na faculdade. Sua mãe sempre incentivou ele a estudar. Porém, o objetivo de Ponzi era outro. Em vez de focar nos estudos, ele decidiu pegar sua herança e economias para comprar as melhores roupas e ostentar nos melhores restaurantes da cidade. Por qual motivo ele faria isso? Ele tinha diversos amigos ricos e gostava de acompanhar eles em todos os lugares. Não hesitava em curtir coisas extravagantes ou extremamente caras. Gostava de viver a vida igual a de seus amigos ricos. O que importava para ele era estar ao lado de pessoas ricas e influentes e frequentar todos os lugares que eles frequentavam. Só podia acontecer uma coisa se ele continuasse a viver essa vida boêmia. Acabou o dinheiro de sua herança, não tinha interesse nos estudos, faltava muito na faculdade. Por causa disso, ele não tinha nenhuma chance de se formar. Então seu tio lhe resolve dar uma chance, oferecendo um trabalho como balconista. Porém, Charles não conseguia aceitar a ideia que teria que trabalhar das 9 da manhã até as 17 horas da tarde em emprego tradicional. Ele não suportava essa ideia. No entanto, ele deduziu que só tinha um jeito de se livrar disso: ir até a terra das oportunidades. Ele decidiu ir para os Estados Unidos e de alguma maneira ficar rico por lá. Aos 21 anos, ele desembarcou na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Charles foi com o objetivo de melhorar sua condição de vida, e ele sentia que tinha decepcionado sua mãe, que tanto quis que ele se formasse em uma universidade de renome, e ele acreditava que a única maneira de sua mãe te perdoar é se voltasse rico para a Itália. Mas ele não tinha a mínima noção de como fazer isso. Ele percebeu o seguinte: ele não tinha mais nada, sem dinheiro, sem familiar para ajudar ele financeiramente, e estava em outro país. Então ele percebeu que não tinha outra escolha. Precisava escolher o primeiro trabalho que encontrasse para se sustentar, até colocar seu plano em prática. Ponzi trabalhou e morou em diversos lugares ao redor dos Estados Unidos. Porém, em nenhum deles ficou por muito tempo. Sempre odiou todos os seus empregos. Ou ele se demitia, ou era demitido por enganar os clientes. Algumas vezes chegou a roubar, furtar e até mesmo a pedir esmola para ter o que comer. Chegou a morar em parques, pois não tinha uma casa para morar. Uma realidade totalmente diferente do que ele tinha na Itália, que apesar de não ser rico, ele tinha uma vida confortável. Quando Ponzi conseguia algum dinheiro, gastava tudo em apenas uma noite, para lembrar dos velhos tempos das suas noitadas na Itália. Em 1907, Charles Ponzi decidiu se mudar para o Canadá, na cidade de Montreal.
imaginando que a história seria diferente e que finalmente ficaria rico. Chegando lá, ele conseguiu um emprego em um banco chamado Zarossi, que atendia principalmente imigrantes italianos. Por incrível que pareça, dessa vez ele achava um ótimo emprego, mas não durou muito tempo. Essa foi a primeira vez que ele conheceu sistemas fraudulentos. Seu chefe estava praticando fraudes. O banco Zarossi pegava o dinheiro dos seus clientes mais novos e aplicava uma taxa de 6% de todos os depósitos. No entanto, os clientes perceberam que a remuneração do investimento não estava sendo enviada às pessoas. Após um ano de trabalho no banco Zarossi, as autoridades investigaram o banco por desvio de dinheiro. E como o chefe do Ponzi não era nada bobo, ele pegou todo o dinheiro do banco, colocou em uma mala e fugiu para o México. Deixou seus funcionários e sua família para trás para resolver essa situação. Para evitar que a culpa caísse em cima dele, Ponzi decidiu voltar para os Estados Unidos. Mas para não ficar no prejuízo total, ele teve uma ideia que ele iria se arrepender depois. Ele tentou tirar vantagem da situação. Ele decidiu falsificar um cheque de um de seus clientes. Então ele roubou um talão de cheques do gerente e preencheu com o valor de $423. Por ser um valor baixo, ele achou que ninguém ia perceber e isso passaria em branco. Porém, ao depositar, o banco percebeu que a assinatura do cheque era falsificada. Logo chamaram a polícia e Charles foi preso e cumpriu a pena de 3 anos. Isso foi apenas o início de seus crimes. Assim que Ponzi saiu da cadeia, ele decidiu imediatamente voltar para os Estados Unidos. Porém, dessa vez, ele não iria sozinho. Ele estava indo com 5 imigrantes italianos, que tinham acabado de chegar no país e estavam sem as documentações adequadas. Mas por que Ponzi estava com esses imigrantes? Simplesmente porque ele foi pago para contrabandear essas pessoas para a América. E ele pensou que com isso, conseguiria dinheiro rápido. Porém, as coisas não aconteceram como ele esperava. Ele foi pego pela polícia novamente, mas Ponzi pensou que conseguiria se livrar disso se ele se declarasse culpado. Ele pensou que não seria preso e apenas pagaria uma multa. Mas não foi isso que aconteceu. Ponzi foi preso novamente e condenado a 2 anos de prisão na cidade de Atlanta. Assim que foi solto, Ponzi ainda se perguntava o que deveria fazer para enriquecer rápido. Para conseguir isso, ele precisava de dinheiro para colocar suas ideias em ação. Ele decidiu procurar emprego para recomeçar sua vida novamente. Após um certo tempo, ele conseguiu emprego em uma empresa de importação e exportação na cidade de Boston. Tinham passado 15 anos desde sua chegada nos Estados Unidos, e parece que dessa vez as coisas iam dar certo. Neste emprego, ele foi promovido para um cargo melhor. Nessa época ele conheceu Rose. Os dois se apaixonaram e se casaram em 1918. Apesar de eles serem felizes com a vida de casados, enquanto ela gostava da vida simples, ele queria mais. Ele era ambicioso, queria fazer por ele e por Rose, dar presentes luxuosos, usar roupas elegantes. Porém, ele sabia que no emprego atual isso não seria possível, então resolveu se demitir. A empresa de seu sogro estava passando por dificuldades. Era uma empresa de vendas de frutas por atacado. Ele sempre se gabava para sua esposa, que era inteligente e entendia de finanças. Porém, aconteceu o que ele não esperava. Mesmo com ele no comando, a empresa do sogro declarou falência. Mais uma vez, Ponzi não se abalou. Ele alugou um escritório para abrir sua própria empresa de importação e exportação. Porém, ele não tinha tanta experiência e nem contatos nesse negócio. Ele achou que apenas divulgar a empresa daria certo. Porém, essa empresa também foi à falência. Mas como sempre, ele não desistiu. Sempre se mantinha motivado, mesmo depois de várias derrotas. Durante o seu negócio de importação e exportação, ele percebeu que era uma área lucrativa. Ponzi decidiu criar sua própria revista comercial. Ele pensava que outras empresas iam pagar um bom dinheiro para divulgar elas em sua revista. Ele queria entrar para o segmento de publicidade. Porém, Charles não tinha experiência nesse ramo, mas seu plano estava todo elaborado em sua mente. Ele tinha certeza que ganharia $1 milhão nesse novo negócio. A sua revista se chamaria Trade Guide. O plano de negócio era o seguinte: enviaria as cópias de revista para 100 mil empresas, dobrando esse número a cada edição. De acordo com os cálculos dele, o custo da operação seria de $35 mil e teria um retorno de $80 mil, já que ele contava que todas as empresas iriam divulgar seu serviço na sua revista. Ele começou alugando um escritório e contratando 3 funcionários. Logo depois, começou a entrar em contato com investidores e empresários
para explicar sobre sua revista e sentiu interesse em participar da primeira edição. Porém, ninguém se interessou, mais um negócio que não deu certo. Mesmo assim, ele tentou continuar. Foi ao banco para pegar um empréstimo para poder investir na revista, mas para sua surpresa, o banco recusou o empréstimo. Por causa disso, ele teve que admitir mais uma derrota. Teve que demitir seus funcionários, sublocar o escritório para conseguir algum dinheiro, já que ainda acreditava que um dia ficaria rico. Em 1919, enquanto olhava suas correspondências, ele enviou uma carta com o selo da Espanha, na época que ele entrava em contato com as empresas para divulgar sua revista. Ele entrou em contato com empresas de outros países, pois ele acreditava que sua revista seria traduzida para outros idiomas, como francês, português, alemão e espanhol. Nessa carta, um empresário espanhol solicitava uma cópia da revista e o pagamento da postagem. Mas o que chamou a atenção de Ponzi não foi o interesse do empresário espanhol em sua revista, mas sim outra coisa. Havia um cupom de resposta internacional, que basicamente é um cupom pré-pago que pode ser comprado em troca de selos postais internacionais em qualquer país membro da União Postal Universal. Antigamente, eles eram bastante utilizados por pessoas que enviavam cartas internacionais para cobrir o custo de uma carta de retorno, quando esperavam que a pessoa não pagasse a postagem. Então Ponzi teve novamente uma ideia que poderia facilmente o deixar rico. Charles Ponzi aprendeu algumas coisas sobre o mercado financeiro, e uma dessas coisas foi o conceito de arbitragem financeira. O conceito consiste em aproveitar as diferenças dos preços entre ativos financeiros similares em diferentes mercados. Na prática, é o ato de comprar um ativo de mercado onde seu preço está mais baixo e em seguida vendê-lo em outro mercado onde seu preço está mais alto. Os cupons postais se encaixam nessa condição. Eles eram trocados pelo mesmo valor de postagem, independentemente do país, mas podiam ser comprados com preços diferentes dependendo da cotação da moeda do país. Ponzi elaborou um novo plano. Como a moeda da Itália na época estava desvalorizada devido ao pós-guerra, ele poderia comprar esses cupons na Itália e depois resgatar nos Estados Unidos por selos postais, devido ao dólar ser mais valorizado. Dessa maneira, ele obteria um pequeno lucro, mas ele pensou, se ele ampliasse isso para milhões de selos, ele poderia adquirir um lucro muito alto. Na teoria, parecia ser uma boa ideia, pois não era nada ilegal e não teria problemas com a justiça. Em janeiro de 1920, Ponzi abriu mais uma empresa, a Securities Exchange Company, porém ele logo percebeu que esse negócio não daria certo. Os lucros com os cupons e os selos postais tinham um baixo lucro e os custos de envio para outros países eram altos. E além disso, ele percebeu que a quantidade de cupons e selos no mundo não eram suficientes para o tamanho da operação que ele queria fazer, mas ele se recusava a fechar a empresa, pois achava que era o melhor plano que ele criou em sua vida para se tornar rico. Depois de um certo tempo, ele percebeu que não daria certo e era um negócio nada sustentável e que em breve iria falir novamente. Mas essa ideia fracassada ele transformou no esquema Ponzi. Antes era só mais um dos planos furados de Charles, de um homem ousado e ganancioso. Ele pensou que se convencesse as pessoas que era um negócio lucrativo, seu plano daria certo. O plano era o seguinte: as pessoas investiam seu dinheiro em uma oportunidade de negócio promissor, prometendo retornos financeiros em um curto espaço de tempo, algo que deveria convencer as pessoas para que elas ficassem entusiasmadas a entrar. Seriam investimentos de baixíssimos ou nenhum risco, mas para conseguir tal objetivo, ele precisava ter um poder persuasivo muito grande para convencer as pessoas para vender essa ideia. Mas a questão é que o dinheiro de todas essas pessoas nunca seria investido. O grande esquema criado por Ponzi é literalmente uma fraude. O fraudador é o próprio Ponzi, onde ele ficaria com a maior parte do dinheiro e a outra parte seria dividida entre os primeiros investidores que entraram no negócio. Assim que os investidores recebessem o lucro com o retorno financeiro maior que o investimento deles, eles iriam concordar em reinvestir o seu dinheiro no negócio para poder ganhar mais dinheiro. Se tudo funcionasse da maneira que eles esperavam, eles iriam comentar para as outras pessoas sobre isso e mais pessoas iriam entrar nos negócios. E uma parte do dinheiro desses novos investidores indicados por eles estariam pagando os primeiros que entraram no negócio.
O esquema Ponzi era uma fraude de investimento. Era um tipo de pirâmide financeira que envolvia promessas de pagamentos de rendimentos altíssimos aos investidores. Assim que os investidores recebessem o lucro com retorno financeiro maior que o investimento deles, eles iriam concordar em reinvestir o seu dinheiro no negócio para poder ganhar mais dinheiro. Se tudo funcionasse da maneira que eles esperavam, eles iriam comentar para as outras pessoas sobre isso, e mais pessoas iriam entrar no negócio. E uma parte do dinheiro desses novos investidores indicados por eles estariam pagando eles mesmos, que foram os primeiros que entraram no negócio. O esquema Ponzi era uma fraude de investimento. Era um tipo de pirâmide financeira que envolvia promessas de pagamentos de rendimentos altíssimos aos investidores por causa do dinheiro dos investidores que chegariam depois, em vez de um lucro gerado por negócios reais. Um sistema até simples, porém eficaz, se levar em consideração como se aproveitava da ingenuidade e ganância financeira das pessoas. Para funcionar, era necessário que entrassem investidores a todo tempo para o golpe continuar em funcionamento. Se o fraudador não conseguisse atrair um grande número de pessoas para pagar os investidores mais antigos, o golpe seria descoberto e tudo ficaria a ver navios. Apesar desse tipo de golpe ser conhecido atualmente por esquema Ponzi, ele não foi o primeiro a aplicar esse golpe. Outras pessoas fizeram anteriormente, porém ele levou esse esquema para outros patamares e o popularizou na época. Ao juntar esse esquema com o plano de selos e cupons, Ponzi ofereceu aos investidores um retorno de 50% em 45 dias ou 100% em 90 dias. Mas como que ele conseguia convencer as pessoas? Ele dizia para as pessoas que tinha agentes em todo o mundo que compravam esses cupons em grandes quantidades e enviavam para os Estados Unidos. Quando alguém desconfiava para saber mais detalhes de como funcionava o negócio, Ponzi dizia que não poderia passar mais informações, pois se falasse todos os detalhes, a concorrência seria beneficiada com isso. Os investidores sérios e os bancos recusaram essa proposta de Ponzi, pois sabia que era bom demais para ser verdade, e quem entendia um pouco sobre o assunto percebia que as promessas de Charles seriam impossíveis de serem concretizadas. O alvo de Ponzi não eram os grandes investidores e os bancos. Ele queria atrair pessoas parecidas com ele, e extremamente ambiciosas, que procuravam uma maneira rápida e fácil de enriquecer. E então, ele se aproveitava das pessoas que não tinham nenhum conhecimento financeiro ou que estavam desesperadas por dinheiro. Então Ponzi percebeu que seu talento não era com finanças. Na verdade, ele tinha um talento para lidar e convencer as pessoas a vender o seu negócio, sem ficar ansioso ou agressivo. Ponzi começou chamando 18 pessoas do bairro que ele morava. Assim que as pessoas receberam o retorno do investimento, a notícia se espalhou rapidamente, e de um dia para o outro, milhares de pessoas começavam a se aglomerar em filas enormes para entrar no negócio milionário de Ponzi. Ao passar dos meses, Ponzi conquistou centenas de clientes. No auge do seu esquema, ele chegou a ganhar $250 mil por dia. Inclusive, na época, o jornal The Boston fez uma matéria chamando Charles Ponzi de gênio financeiro. Isso fez com que ele tivesse mais credibilidade e atraísse mais investidores em pouco tempo. Charles Ponzi finalmente conquistou seu objetivo. Se tornou rico, se mudou para uma mansão, comprou o carro do ano, usava roupas e relógios de luxo, fazia as melhores viagens. Mas começaram a aparecer rumores sobre o seu empreendimento financeiro, que fez com que algumas pessoas tivessem dúvidas se seu negócio não era fraudulento. Muitos tinham receio de falar sobre o empreendimento de Ponzi, pois ele já havia processado uma analista financeira por difamação que o acusou de mentir sobre o seu negócio, e ele ganhou a causa, pois as provas apresentadas foram que os investimentos foram pagos e que era um negócio legítimo. Conforme as dúvidas foram aparecendo, o próprio jornal de Boston, que havia elogiado Ponzi, começou a investigar ele. Então eles entrevistaram Clarence Barron, gerente do Wall Street Journal, que detectou que era um sistema fraudulento, pois através de cálculos, ele disse que Ponzi precisaria ter 160 milhões de cupons para que seu negócio funcionasse, mas só haviam 25 mil cupons disponíveis no mundo. Em 1920, o jornal The Boston publicou o que Clarence Barron disse a eles, bem na primeira página do jornal, alegando que o negócio de Ponzi era um esquema fraudulento e que deveria ser investigado.
Mas sabemos que processos judiciais são demorados. Durante esse processo, Ponzi colaborou com o governo e até parou de aceitar novos investidores. Mas Ponzi não contava que ele causaria sua própria ruína. A sua ruína começou quando ele contratou William McMasters, um publicitário. William era um homem honesto, totalmente diferente de Ponzi, e logo percebeu o que Ponzi realmente era: uma fraude. Uma vez, William disse o seguinte: Ponzi é um idiota financeiro, nem consegue fazer contas direito. Ele ficou os pés em cima da escrivaninha, fumando charutos caros e falando bobagens sobre cupons fiscais. William tinha acesso a todos os registros de Ponzi, então decidiu coletar todas as provas necessárias e levou essas provas até o The Boston Post, onde ele desmascarou todos os segredos de Charles Ponzi, fazendo com que ele ganhasse o prêmio Pulitzer. Com essa publicação, todo o esquema de Ponzi entrou em colapso. Bancos tiveram que declarar falência. Pessoas perderam economias de todas as suas vistas. E Ponzi foi indiciado por 87 acusações de fraude. Porém, o Ponzi conseguiu fazer um acordo ao se declarar culpado de apenas uma acusação de fraude, recebendo apenas 5 anos de prisão, um tempo relativamente pequeno com todo o sofrimento que as vítimas de seu golpe passaram. Após 3 anos e meio, ele foi solto, e adivinhem só, ele tentou aplicar mais um golpe. Então, após ser solto, ele foi para a Flórida e abriu uma nova empresa, onde ele procurou pessoas para investir em propriedades em Jacksonville. Nesse esquema, ele oferecia um lucro de 200% em apenas 60 dias. O problema desse esquema é que ele oferecia terra sem valor nenhum, e ninguém se interessou por esse negócio. Um tempo depois, essa fraude foi descoberta, e como ele não queria ser preso novamente, ele mudou sua aparência e tentou voltar para a Itália como marinheiro, mas não obteve sucesso. Ele foi reconhecido e preso em Nova Orleans. Ele entrou em desespero. Ele tentou recorrer ao presidente dos Estados Unidos da época e até do ditador Benito Mussolini da Itália, mas não adiantou. Esse era o fim de Charles Ponzi. Ele passou 7 anos da prisão, e dessa vez, após sair da prisão, ele não tentou novos golpes. Ponzi não tinha condições físicas e nem psicológicas para continuar a enganar as pessoas. Ele estava totalmente destruído. Ponzi foi deportado para a Itália, e a sua esposa se divorciou dele para continuar morando nos Estados Unidos. Ele viveu o restante da vida dele na pobreza. A riqueza que ele tanto queria ficou apenas nas suas lembranças. Posteriormente, Ponzi se mudou para o Brasil, no Rio de Janeiro, onde faleceu em 1949 em um hospital de caridade. Essa foi a história de Charles Ponzi, um dos maiores golpistas da história da humanidade. Será que ele ensinou esses esquemas de golpes para os brasileiros? Já que no Brasil, vemos nos noticiários tantos golpes que são aplicados no dia a dia das pessoas. Não podemos negar que ele era visionário e ambicioso, mas usou toda essa determinação para fazer as coisas erradas. Quem sabe se ele não usasse isso para o bem, ele não seria um dos grandes benfeitores da humanidade. Aqui é o Sr. John, e essa é a minha opinião.